Olá, boa noite a todos. Hoje vamos tratar de um ponto que define se você vive corrigindo problemas ou construindo uma carreira sólida. Já presenciei muitos profissionais excelentes tecnicamente, porém vivendo no improviso por falta de acuidade comercial. Isto é uma realidade. E já também presenciei profissionais medianos tecnicamente, porém organizados e com propósitos fortes de marketing comercial sobre seus serviços. Esse segundo prosperou. E não foi só um. Às vezes a pessoa não tinha uma profundidade técnica, mas ela tinha uma ótima veia comercial natural, da maneira que ela prospectava o serviço dela. E ela, sim, evoluiu, prosperou. Eu testemunhei muito isso. Não foram poucas vezes que eu testemunhei. E a diferença não é tão somente técnica, é estrutura de entender que quem é sempre visto é sempre lembrado. E isso é um ditado do mercado. O mercado usa muito este ditado. Vou falar até de uma parte que já foi falado antes, mas é sempre bom lembrar. Primeiro, seria a previsibilidade. Ela não é um luxo, ela é um requisito de quem vive de elétrica. Você ser previsível, programado. Está aí uma diferença que muita gente deixa passar em branco. A segunda são os contratos e a recorrência que você retorna nele. Eles não são para grandes empresas. Os contratos existem para qualquer um que se fixa no mercado. Pensar que um determinado cliente só pertence a grandes empresas é um engano. Pertence para aquele que se qualifica. São para profissionais eletricistas que trabalham com método e com postura. No ponto 3 existe a valorização e ela nasce da confiança. E confiança nasce de relacionamento contínuo. Você se faz presente, se relaciona e você começa a ser visto de uma outra forma. E o profissional entende que precisa um sistema estruturado de relações comerciais contínuas. Então, para pegar esse gancho inicial do empreendedorismo, vou voltar de novo nas 4 oportunidades ou portais, mas vendo a parte objetiva dos gatilhos. O primeiro é que só existe e cresce quando há estrutura investida. Você não vai crescer do nada. Tem que ter uma estrutura investida. O segundo gatilho são para todos os profissionais e eletricistas que trabalham com método e postura. O terceiro gatilho é o profissional que entende que precisa de um sistema estruturado para as suas relações comerciais contínuas. E o quarto gatilho é você estar presente sempre, manter aquela chama comercial, aquele contato contínuo e direto. Não adianta você, como extra-contrato, como serviços extras, querer se posicionar de vez em quando, ou durante um mês, ou durante umas semanas. E aí, eu já vi gente reclamar, puxa vida, mas eu não consigo seguir em frente, eu tenho dificuldades, eu não vou em frente. Então, eu faço a seguinte pergunta. Meu amigo, como é que está a sua prospecção? Como é que está
a continuidade da evolução comercial da sua prestadora de serviço, da sua MEI, da sua empresa. Não, eu dei uma parada porque tive uns problemas e tal, mas eu estou pensando em retornar. Eu fiz os contatos, mas depois não voltei mais. Esquece. Isso não vai para frente. O mercado não funciona assim. Se você pegar os grandes empresários, os grandes players, as pessoas que estão na mídia, elas prospectam, elas aprofundam contatos constantemente. Não tem outra maneira. Não tem a situação de você começar e dar uma parada porque houve um problema. A sua parte, a sua veia comercial, a sua prospecção e o seu sucesso depende de quanto você prospecta e mantém. Você faz o investimento para iniciar uma trajetória como eletricista, como técnico eletricista e empreendedor. Até então você está empregado, mas a gente voltando um pouquinho, você faz aí essa alavancagem para iniciar. E você percebe que tem aquela comoção emocional, você segue em frente, está todo feliz, a família está contente, você vai começar a captar clientes, isso aí gera uma comoção, gera aí uma satisfação, gera aí um boom emocional, e você acha que vai poder e vai conquistar e abraçar tudo. Porém, você percebe que depois de um tempo, esse fogo parece que vai se apagando porque muitas vezes no início você não teve a receptividade que você sonhava, que você esperava. Por isso que é importante manter o veio comercial, a prospecção, aquela questão de ser lembrado sempre. Então, como disse há pouco, não adianta querer fazer serviços extra-contrato, querer construir uma carteira de clientes sólidas para almejar maiores ganhos em um futuro próximo, se você inicia toda uma estrutura básica para se adaptar profissional e comercialmente para logo em seguida, para depois, um tempo depois, começar de novo. O mercado não aceita essas oscilações. O mercado acredita e dá valor quem está ali constantemente e presente. Quem está ali mostrando a cara, botando a cara ao sol para a sua divulgação, mostrando que sabe, mostrando que tem capacidade, mostrando que é um profissional de elite, que sabe o que fala, que sabe o que faz, que prova que faz e dá garantias do que faz. Então, é este profissional que é contínuo em suas condições, em seus perfis, tanto profissional como comercial, é que o mercado entende e abraça para si. Às vezes, você vê lá uma grande empresa escrita num produto que você compra ou que você vê. No mercado desde 1912, no mercado desde 1890. Estamos no mercado há 40 anos, estamos no mercado há 80 anos. Nossa tradição no mercado é de 50 anos. Tudo isso é uma história que foi construída. E a empresa usa essa solidez temporal como slogan, como marca. E saibam, existem empresas que compram empresas antigas. Então, existe uma empresa que tem 30 anos de mercado e ela vai e compra uma empresa que tem 100 anos de mercado. Quando ela abraça a estrutura da empresa que ela comprou, que ela traz para si o segmento daquela empresa adquirida, ela vai para o mercado e diz: Nós temos 100 anos de mercado. Ela já não vai mais dizer que tem 30, 40 anos. Ela vai dizer que está no mercado há 100 anos, porque ela comprou aquela marca. E ela sabe que aquela marca tem um século de credibilidade. Então, olha que interessante que isso é. É por isso que tem que dar continuidade sempre na sua história de empreendedorismo enquanto profissional, eletricista de elite empreendedor. Se você vai seguir enquanto CLT e não almeja ganhos extras, não almeja construir uma carteira de clientes, não almeja uma condição financeira extremamente sólida que você vai conseguir com essa sua MEI, com essa sua empresa limitada, se você não quer nada disso, então não adianta investir.
Não adianta você estar aqui escutando se o seu caminho é somente fazer um pequenos bicos de vez em quando para ganhar alguma coisa. Eu quero ganhar alguma coisa para levar algum dinheiro para casa. Então, qualquer serviço serve, qualquer condição serve, qualquer bicozinho atende. O nosso propósito não é esse. O nosso propósito é a construção de um método sólido, onde serão dadas várias vertentes, várias nuances, vários métodos, e eles são sequenciais até você chegar no seu objetivo. É isso que vai ser entregue na aula, na sala secreta, no dia 27 de novembro, agora deste ano, 2025, onde entregaremos o profissional eletricista de elite, empreendedor. É aquele profissional inquieto, é aquele profissional que tem algo a mais, que ele quer sair da base e galgar um degrau para cima e mostrar para o mercado que ele tem um grande conhecimento, que ele sabe trabalhar, que ele é capaz de conquistar clientes. Então, essas coisas são extremamente importantes eu estar falando, porque, como já venho dizendo outras vezes, o ano que vem, 2026, serão 50 anos de experiência, tanto para a parte profissional trabalhando como funcionário, como com as minhas empresas. Então, depois de muitas tentativas, de muitas observações, de algumas coisas que aconteceram, decidi, dentro da mentoria, fazer essa aula lá na sala secreta, indicando sim que você tem um segundo caminho, se você assim desejar, enquanto empreendedor. Voltando um pouco, a maioria trabalha assim. Ela faz um serviço, ela entrega o serviço tranquilo e ela fica esperando o próximo serviço. O serviço extracontrato, aquele serviço que ela pegou. E aí, por ficar esperando, o tempo passa e o mês se torna bem estável. E aí, com o passar do tempo, cada mês parece uma aposta. Eu pego 2 serviços no mês, 4 no outro, 5 no outro mês, depois no próximo mês não pego nada, depois pego mais 2 de novo, aí pego mais um, depois pego mais 4. Essa alternância não é bom, porque não lhe dá confiabilidade financeira. Afinal, há alguma coisa de errado. E esse ciclo não é sustentável. Não tem, neste caso, a relação com a capacidade técnica. Você não está seguindo em frente de uma maneira linear e gradativa por falta de capacidade técnica, mas sim tem relação com seu método de trabalho comercial. É aí que impacta, como eu já tinha comentado antes. Tem que ter, tem que haver uma relação estruturada e prospecção comercial forte e constante. Não existe outro caminho. Não existe ficar sentado de pernas cruzadas esperando o telefone tocar, esperando alguém bater lá na porta. Olha, senhor amigo, eu tenho um trabalho para você. Você não foi lá, mas eu vim aqui bater na tua porta porque eu tenho uma necessidade. Esquece. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. As pessoas não vão bater na sua porta enquanto você está sentado de pernas cruzadas com a mala de ferramenta do lado esperando que alguém te procure. Não vai acontecer. Então, se você é daquele que um cliente chama uma vez e nunca mais ele retorna, justamente é neste cliente que possivelmente você entregou um orçamento que não gerou relacionamento. Foi um orçamento muito sucinto, muito pobre de dados, foi um orçamento complicado de entender, caro demais, praticamente sem explicação nenhuma, sem garantia nenhuma, e aí vem o desgaste. E o desgaste, ele é imediato. É um desgaste mental que atinge o cliente e que fica você tentando depender de indicações. Mas você não pode ficar dependendo de indicações. Se você lá atrás não foi uma pessoa que na sua apresentação não apresentou
por exemplo, uma proposta completa, uma proposta viável, uma proposta firme, com todas as soluções que o teu cliente precisava. E aí advém esse desgaste, sim, o desgaste de depender de indicações, de ficar naquela esperança que você um dia vai ser lembrado. Não vai acontecer. Entenda que um profissional eletricista que pensa apenas só na execução dá a nítida impressão que ele está sempre começando do zero. Já parou para pensar? Ele só pensa na execução, ele só pensa tecnicamente. Se ele procede dessa maneira e deixa a parte da sua prospecção comercial para lá, a impressão que dá para ele é que ele está sempre começando do zero. E o que diferencia de um profissional valorizado é a capacidade de gerar relacionamentos. Relacionamentos com o cliente, com comunicação e continuidade comercial. Esta condição é que te dá a sequência, que te dá a sobrevivência comercial. E aí sim você começa a se tornar uma referência. Quando você é sempre lembrado, quando você se faz presente nas horas certas e quando você demonstra clareza profissional. Se comunica com precisão e clareza. Demonstra responsabilidade técnica. Entrega solução, tranquilidade e garantia para o seu cliente. É demais? Não, não é demais. Mantém aceso o pós-venda. O pós-venda comercial. Como comentei já antes, muitas vezes o cliente é muito bem atendido. Você foi lá, fez seu trabalho, eu já falei isso antes. Você foi lá, fez seu trabalho, ficou tudo bem, ele gostou ali momentaneamente e tal, e você vai embora. Passado um tempo, você retorna uma ligação, um meio de contato, ou comparece se você estiver próximo e faz uma visita, marca uma visita e faz, amigo, eu estou aqui porque eu queria saber como é que ficou o trabalho, se está tudo bem e tal. Às vezes, meu amigo, caia para trás. Apareceu um problema no seu trabalho logo em seguida, e naquele momento ele vai dizer: puxa, rapaz, foi bom você ter vindo. Porque aquele trabalho que foi feito, eu gostaria que fizesse isso e isso, que depois eu tive uma dificuldade. Você faz para mim, já que você está aqui e tal, agradeço você ter vindo. Dá essa melhoradinha para mim, porque estou precisando na prática que aconteça mais isso, aquilo, aquilo outro. E você estava ali no momento. E aí você faz o pós-venda. E aí você se torna presente. Muitas vezes, por ele ter um pequenino problema depois da sua execução, ele não vai te procurar. Muitas vezes ele vai pegar a pessoa que está ali do lado para tentar resolver para ele. E aí advém esta situação. Você não estava ali presente. O pós-venda é importante para ele, para isso, para que ele se sinta atendido, para ele entender que você tem preocupação com aquilo que foi executado e principalmente para dizer que está ali para novas oportunidades. Às vezes ele tem outras oportunidades, outros segmentos que você pode atingir, que você pode fazer. E aí, se você tem este leque de outros atendimentos, você pode propor aí novas oportunidades, novos serviços e aumentar a sua gama de trabalho. Isso é muito importante. E agora a gente vai falar de quatro pilares daquele profissional de elite que é valorizado. O pilar número um, isso aí agora é recorrente. Ou seja, vou voltar a falar de novo, porque é importante. O pilar um é a postura. E não é somente a sua aparência de estar bonito, barbeado, tá lindo. Não é essa a postura. Não é a sua aparência só. É comportamento, precisão e compromisso com solução. Gestos, demonstração de autoridade, dar tranquilidade ao cliente. Isso é postura, é o pilar um. O pilar 2 são os processos. São os processos que advêm. É você entender
para atender. Deu para entender? Entender para atender. Explicar, orçar, entregar e acompanhar. Sempre da mesma forma, com muita qualidade, com transparência, com clareza. Esse é o segundo pilar do processo. Estas condições não podem ser deixadas de lado nem negligenciadas. Falamos de postura, falamos de processos. O terceiro pilar é posicionamento. O cliente não adivinha quem você é. Você deve sempre comunicar o seu valor e vender a sua imagem. Nunca esqueça disso. Isso é um mandamento do comércio. Você, quando vende a sua imagem, depois você vende qualquer coisa. E antes de comunicar o preço. Quando você vende a sua imagem, a imagem do seu trabalho, a imagem daquilo que você faz, da sua autoridade, da sua postura, você vendeu você para o cliente. Comunicar o preço para ele é só uma comunicação, porque ele já está contigo, ele já te abraçou, ele já confiou em você. Por quê? O cliente percebe segurança ou a insegurança em segundos. Ele sabe quando está lidando com alguém organizado e que tem conhecimento. E isso, gente, pesa muito mais que um preço. Então, o pilar 3 é posicionamento. O posicionamento diante do cliente vai transmitir para ele segurança ou insegurança. Isso em poucos segundos. Ele vai perceber logo de cara, sem te conhecer, se você é organizado, se você tem conhecimento, se você tem autoridade, se você é o cara. Você é o cara que ele estava precisando. Depois disso, gente, preço é somente um complemento, é somente uma comunicação para fechar e uma possível negociação. É assim que funciona o mercado. O mercado não funciona de outra maneira. Os serviços que vão se tornando os contratos por sua presteza de agir. Até então, era um serviço, mas você agiu de maneira tal que esses serviços vão se transformando em contratos. Porque você age com presteza, porque você está sempre ali presente nas emergências, nas necessidades, gera um vínculo, gera um eu preciso. É quase que um contrato formalizado, dada a sua presteza. E quando você apresenta essa continuidade, sem parecer um simples vendedor, você gera uma parceria sólida. Você gera aquele profissional, aquele técnico que está sempre pronto a ajudar, está sempre próximo das emergências dos clientes. Você cria ações de acompanhamento dos pós-serviços, como eu comentei há pouco. E aí, sim, esta é a condição que você precisa. E avançando um pouco mais, nesta troca de confiabilidades e nessa troca de situações entre precisa e eu posso fazer, entre você precisa e eu posso fazer, você pode transformar todos esses atendimentos esporádicos numa espécie de contrato mensal, porque já existe uma confiança. Aí vai de você demonstrar que é necessário, que é preciso, que a sua permanência por X tempo ali vai trazer lucro, vai cessar prejuízos, vai acabar com atendimentos emergenciais que culminam com paradas, que culminam com situações que o cliente que está ali empenhado em seus afazeres não quer ter para si. Você pode se tornar referência no seu segmento de domínio, na sua profissão, quando o cliente entende que você previne problemas em vez de apenas corrigir.
Você traz solução. Ele passa a enxergar o seu trabalho como investimento. Ele não enxerga como um gasto. Puxa vida, este profissional, esse eletricista, esse eletrotécnico, me trouxe soluções para coisas que eu vinha com problema há muito tempo. Então, sim, neste exato momento, você entrega a sua condição de parceria efetiva, possivelmente através de um contrato mensal, onde você tem ganhos fixos e certos e o cliente se sente bem atendido, porque ele entende que a partir daquele momento, daquela etapa, daquele ciclo, você não é mais um profissional que está indo ali fazer um trabalho e levar dinheiro. Você é um ótimo investimento para ele. Deu para entender? Quando você começa lá do começo e vem construindo toda uma condição, um histórico comercial de atender e entender o cliente com clareza, mostrar confiança, mostrar autoridade, mostrar integridade, sobretudo honestidade. Esse cliente não vai ver você tão somente como um prestador de serviço que de vez em quando vai lá fazer um trabalho emergencial, mas ele te enxerga como um parceiro. E como um parceiro, ele te enxerga como investimento. E como investimento você ganha, porque você já vendeu a sua imagem. Você já vendeu para ele que você é a solução. E a partir daí, tudo flui muito bem, sem o menor problema. Eu vou compartilhar aqui o caso de um profissional que acompanhou no meu trabalho durante anos. Eu vi um caso aí semelhante e comentei na aula passada, na live passada, aliás, na live passada. E isso aconteceu comigo. Um cliente, isso aconteceu há muito tempo atrás. Um cliente meu bom, cliente de uma estrutura grande, ele me chamava apenas para emergências. E sabe o que eu fazia? Eu atendia prontamente as emergências dele. E depois, logo em seguida, eu sumia. Não aparecia mais. E ele, por precisão, continuava me chamando para emergências. Era um complexo de armazéns. Tinha muito trabalho de elétrica. Na época, eu atendia. E eu, mais uma vez, desaparecia. Não me tornava presente, não procurava saber o que houve ou o que acontecia. E muitas vezes caíam para trás. Eu ia atender sempre a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. Um dia, eu parei para pensar, e foi uma das épocas aí que você vai amadurecendo o seu ponto de vista, você vai vendo determinadas coisas e você vai vendo por que a coisa não evolui e não segue em frente. Isso aconteceu comigo. E não foi uma vez só, não. Então, eu tomei uma outra atitude. E eu cheguei lá para o gerente da empresa e falei, expliquei a causa, mostrei o risco, mostrei uma forma de prevenir em definitivo e falei para ele, inclusive eu falei para ele, já vim lhe atender aqui diversas vezes sobre esta mesma coisa por causa disso, disso e disso, está acontecendo dessa maneira e existe uma forma de prevenir. Isso aí é um equipamento que precisa de uma manutenção continuada, porque ele opera praticamente dia e noite. E aí eu sugeri para ele uma forma de um contrato de manutenção. Ele aceitou na hora, porque o valor que eu tinha passado para ele era confortável, em função das esteiras de carregamentos pararem no meio dos carregamentos, e às vezes eu estava muito longe, e às vezes eu vinha muito tempo depois para colocar as esteiras para operar. Ele entendeu que uma manutenção programada com um contrato com valores pré-fixados e pagos era muito mais importante e muito mais viável do que aqueles atendimentos esporádicos que eu fazia de vez em quando a coisa parava. E aí houve uma progressão. Os equipamentos não pararam mais, porque existia na época uma condição de atendimento mais continuado programado. Ele entendeu, ele aceitou. E esse único cliente me gerou uma estabilidade mensal boa. Ele ficou satisfeito com o retorno operacional que teve e eu me senti seguro pelos meus recebimentos
mensais. E eu, na época, era CLT. Eu trabalhava de empregado, mas eu tinha condições de atender ele tranquilamente. E muitas vezes eu atendia de madrugada, porque os serviços eram contínuos. Com a minha rotina de manutenções preventivas e cuidados com os equipamentos que tocavam as esteiras, acabou esses atendimentos de madrugada. Às vezes eu ia trabalhar de manhã morrendo de sono, cansado. Então eu consegui dividir esta situação nos meus dias de folga e prestei serviços enquanto um contrato de manutenção. É interessante, né? Porque ele aceitou a minha indicação e eu fui compreendido com o tempo que o valor não está no preço. O valor mais importante estava na forma que eu apresentei o serviço, na forma que eu trouxe a solução para ele. Entender, ele entendeu que os atendimentos emergenciais eram muito mais caros do que uma mensalidade. Eu tinha um ganho fixo e ele estava correspondido e caiam para trás. Lá dentro, como contrato de manutenção com atendimentos, eu consegui pegar muito mais trabalho de outros segmentos da empresa de armazéns, porque eu estava lá constantemente e aí eu multipliquei os meus trabalhos. Lembra como eu comecei? Atendendo de emergências e sumia? Entendeu a postura? Quando adotei uma outra postura, mostrei um outro caminho, a coisa toda mudou, a coisa toda virou um outro segmento. E aí está a tranquilidade da coisa, da confiança, da continuidade dos negócios com o cliente. Essa forma de contrato de manutenção é apenas uma das formas, existem outras formas. E hoje aqui você viu uma construção de um relacionamento, constrói oportunidades de negócios para ambas as partes e traz estabilidade para ambas as partes. Mas existe um passo que sustenta tudo isso. E o passo é justamente a captação estratégica de clientes. Como começar do zero e ir crescendo isso de uma forma crescente. É um crescendo de captação de clientes. E isso é o que separa do profissional que permanece esperando sentado de pernas cruzadas a ser chamado, do profissional que é procurado, que é requisitado. Essa é a diferença. Mas esse aprofundamento, esses métodos dos caminhos a seguir, eu só consigo entregar em mais profundidade no encontro fechado na sala secreta, no dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos. Lá será ofertado a aula do profissional eletrotécnico eletricista de elite empreendedor. É aquele que ousa, que quer algo a mais. E não esqueçam, tem uma aula bônus. Será ofertado uma aula bônus. Então, você terá acesso à aula do eletrotécnico profissional eletricista de elite empreendedor e uma aula bônus sobre equipamentos e instrumentos de elétrica. Uma aula esclarecedora, uma aula para lembrar, essa é de graça. E o preço é tão somente R$ 97. É um preço muito barato, um preço bem simplificado, bem justo para entregar os métodos que levam você a avaliar a sua condição, a sua necessidade, a sua viabilidade de se tornar um eletricista, eletrotécnico, um empreendedor. Para, como já foi falado, levar mais condições e melhor qualidade de vida para sua família. Se você quiser buscar expandir seus negócios, este é o próximo passo. Como já disse em outras vezes, não há problema inicial nenhum você ser um CLT. Se você é ousado, quer crescer, quer construir a sua carteira de clientes, quer construir a sua liberdade, conquistar a sua liberdade, este pode ser o caminho. E esta aula, ela é uma aula essencialmente prática. Ela não é uma aula de mágicas. Lá, neste curso de empreendedorismo do técnico eletricista
eletrotécnico empreendedor, não é uma aula de mágicas, é uma aula de métodos a seguir. E as maneiras que são colocadas em formas de organogramas são maneiras didáticas, práticas e simples para você seguir sequencialmente do zero e chegar ao ponto que você deseja. Lá dentro da sala secreta, no dia 27, nesta aula que você vai adquirir, nesta segunda aula bônus, estarão lá dentro os módulos principais da mentoria mestre das manutenções e operações, como vocês vêm escutando até então aqui. E são 8 módulos. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre estrutura de torres empresariais, diálogo de segurança, diálogo direto de segurança, o famoso DDS, e nós vamos falar sobre NR1 e NR10. Esse é o primeiro módulo. No segundo módulo, a gente vai comentar sobre NR35, CA de EPIs de elétrica. Vamos comentar sobre placas sinalizadoras e também sobre sistemas de bloqueio para manobras elétricas. No módulo 3, vamos falar sobre as proteções das normas ANSI. Você conhece as proteções? Vamos falar sobre as proteções da norma ANSI. Isso no módulo 3. Nós vamos comentar sobre o ferramental elétrico. Nós vamos comentar sobre equipamentos de medições. Nós vamos comentar sobre instrumentos de medições. E nós vamos comentar sobre os IPs, que são os índices de proteções. Isso no módulo 3. No módulo 4, nós vamos falar sobre o método Ishikawa, que é um sistema corretivo. Nós vamos falar sobre o método PDCA, que também é um método corretivo. Nós vamos falar sobre Working Alone. O que é o Working Alone? São estratégias para aquele eletricista que trabalha sozinho, o nome já diz, trabalhando sozinho, working alone. Vamos falar sobre este nobre profissional que muitas vezes trabalha sozinho. Isso no módulo 4. No módulo 5, nós vamos falar sobre planejamento e controle de manutenções, os diagnósticos. Os diagnósticos e performance de motores, bombas e ventiladores. Os diagnósticos e performance de ventiladores e exaustores. Vamos falar sobre diagnósticos de compressores, de pressurizadores, de bombas de sistemas de incêndio. Vamos falar sobre a introdução das manutenções preventivas programadas. Vamos falar sobre as introduções das programações de manutenções preditivas programadas. Isso no módulo 5. No módulo 6, nós vamos falar sobre relés de operações e proteções. Vamos falar também sobre operação de sistemas de incêndio. E vamos também falar sobre disjuntores e seccionadoras. Tudo isso no módulo 6. No módulo 7, nós vamos falar sobre estruturas e conceitos da termografia. Nós vamos falar sobre estruturas e avaliações de áreas e salas técnicas. No módulo 8, no módulo 8, nós vamos falar sobre estruturas e conceitos de PAMI e também da execução de PAMI, que é a Parada Anual de Manutenção Elétrica. Esses 8 módulos, com quase 40 aulas ou um pouco mais, eles são módulos introdutórios, dão introduções a toda esta gama de temas que eu falei aqui. E eu tenho um projeto para que em 2026 em diante, esses módulos todos se tornem muito mais aprofundados na parte técnica. Vamos converter estes módulos com mais aprofundamento técnico. Agora, eles são módulos para te ajudar em campo, para te dar luz,
para te dar informação direta e reta, lá no campo de trabalho, lá onde você executa seus serviços, muitas vezes sozinho. Então, baseado nos meus quase 50 anos de experiência, eu montei esses módulos que buscam levar informação e atualização da porta da escola técnica para fora. Porque da porta da escola técnica para dentro, com todas as teorias, fórmulas, equações e tudo que contempla a maravilhosa profissão da eletricidade, você já sabe e já viu. Então, os 8 módulos vão tratar da parte prática lá em campo, lá no fronte de trabalho. E esses 8 módulos estarão à venda para sua aquisição por um preço extremamente convidativo, lá dentro da sala secreta, no dia 27 de novembro. Procurei montar e adequar quase 50 anos de experiência nessa primeira fase da mentoria mestre das manutenções e operações, enquanto aqui em 2025. Em 2026, esses 8 módulos adquirirão uma condição de aprofundamento técnico muito maior. E assim seguiremos em frente. Então, gente, agradeço a atenção e espero vocês lá no dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos, para adquirir por tão apenas R$ 97 esta aula de introdução e metodologias do profissional eletrotécnico de elite empreendedor. E você ganhará uma segunda aula bônus, de graça, que vai tratar sobre instrumentos e sobre equipamentos de elétrica. E lá dentro da sala secreta da Hotmart estarão disponíveis os 8 módulos com quase ou mais de 40 aulas distribuídos nos 8 módulos para te levar o máximo de informação prática. Boa noite a todos.